Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos hoje aqui, reunidos mais uma vez para prestarmos culto ao nosso Senhor, para glorificarmos o nome do nosso Deus. E antes eu quero comunicar também aos nossos irmãos que estão nos assistindo através desta live que, se por acaso o som estiver ruim, que os irmãos estejam comentando para que nós possamos estar resolvendo este problema o mais rápido possível. Vamos ficar de pé, amados, para darmos início ao culto ao Senhor. Vamos fechar nossos olhos e fazermos a oração inicial, uma oração de glorificação ao nosso Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Criador de todas as coisas, digno de glória, Senhor, é o Teu nome. E aqui nós estamos, ó Pai, para mais uma vez prestarmos culto a Ti, Senhor. E nós rogamos que o Senhor, mais uma vez, se faça presente neste local, Pai. Que o Teu nome, Deus, seja exaltado. Oramos, Senhor, para que o Senhor receba toda a glória para Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor também venha falar, ó Pai, aos nossos corações, através da Tua palavra que será ministrada, através de cânticos espirituais, através de cada leitura, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, alegria em Tua presença, dá-nos, ó Pai, quebrantamento de coração, Senhor. Em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus, nós oramos, nós exaltamos o Teu santo nome. Amém. Ainda de pé, igreja, eu quero convidá-los para abrir suas Bíblias em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 33. Salmo capítulo 33, onde eu estarei fazendo a leitura de todo este salmo e os irmãos irão acompanhar. Louvor ao Criador e Preservador, que nos diz assim a palavra do Senhor: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis
que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém? Vamos todos ler, amados, o versículo 3 juntos. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Amém? Vamos estar louvando ao nosso Deus com o hino de número 7. Hino de número 7. O Senhor me... Hino de número 7, glória à Trindade. A ti, eu, Criador dos altos céus, Senhor, eu quero honrar. Aceita a adoração, que a voz e o coração te vem, bondoso Pai, aqui prestar. A ti, Emanuel, por teu amor fiel, em teu louvor do céu trouxeste a luz, por mim sofreste a cruz. Bendito sejas, pois, meu Redentor. A ti, Consolador, divino preceptor, eu louvarei com teu poder sem par. Ó, vem me iluminar, e assim ao teu fogo eu brilharei. Amém. Poder se assentar, igreja. Vamos, nesse momento, abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Onde faremos uma leitura responsiva, participativa. Eu estarei lendo os versos ímpares e os irmãos os versos pares. 1 Coríntios, capítulo 1, já nos preparando para um momento de contrição, que nos diz assim a santa palavra de Deus. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom,
aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo humilhado. Para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Também na casa de Céfanas, além deste, não me lembro se batizei algum. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai-vos na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Esse é o momento de contrição ao nosso Senhor, onde estaremos mais uma vez refletindo nos nossos erros, nas nossas faltas e pedindo perdão ao nosso Deus. Vamos, nesse momento, cantar o hino de número 72. Hino de número 72. Purificação. E após nós cantarmos este hino, eu peço que o nosso irmão Alexandro
esteja se colocando de pé e fazendo uma oração de contrição ao nosso Senhor. Amém, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 28:13. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Já convido as meninas do grupo de louvor que venham à frente, já se preparando para cantarmos ao nosso Deus cânticos espirituais. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Vamos todos juntos ler este verso. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Vamos nos colocar de pé, amados, nesse momento. Essa é a declaração do perdão. Deus nos perdoou e por isso nós louvamos a Ele, nós nos alegramos nele. Vamos cantar 3 cânticos espirituais
E enquanto nós louvamos ao nosso Deus, a igreja também estará com a oportunidade de trazer seus dízimos e ofertas. Amém. Só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Hino de número 42. Por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos veio, e graça concede a mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou.
Jesus pela fé se entrega, vai vê-lo na glória eterna dos céus. És o Pai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Glória a Deus. Ele exaltado. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Glória a Deus. Poder se Amém. assentar. Peço ao nosso irmão presbítero Romeu que esteja fazendo uma oração de gratidão ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, Deus maravilhoso. Senhor, queremos te agradecer neste momento tremendo da tua presença, onde, Senhor, nós depositamos no teu altar nossos dízimos, nossas ofertas, tudo, Senhor, fruto de tuas bênçãos em nossas vidas, Pai. Muito, Senhor, mas muito obrigado.
Meus irmãos, bom dia, bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus nesse momento, no livro de Atos, capítulo 11, do verso 1 a 18. Nós vamos continuar nossas exposições nesse livro de Atos e nesta manhã nós iremos tratar desse evento na vida de Cornélio que começa no capítulo anterior, mas há uma repetição proposital aí da parte do Senhor para nosso aprendizado e memorização. Mas nós vamos ler o capítulo 11, do verso 1 a 18, e fazer referências ao capítulo 10 durante toda a pregação. Então, convido aos irmãos que estejam atentos. Eu lerei então Atos 11, de 1 a 18. A palavra do nosso Deus diz assim: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus, Pai bendito e eterno, todo-poderoso, eis-nos aqui, o teu povo reunido publicamente, na tua presença santa, na comunhão, ó Deus dos santos, e na comunhão com o Senhor. Ó Deus, abençoa, ó Pai, este momento, este dia teu. Somos pecadores indignos, por natureza impuros. Somos por natureza como aqueles leprosos
que vemos registrados nas Escrituras. Mas tem misericórdia de nós, ó Pai. O Senhor nos purificou, nos recebeu por meio de Cristo na família da fé. E estamos aqui, ó Deus, reunidos, o Teu povo, para ouvir as Tuas palavras. Envia o Teu Espírito, como o Senhor fez no passado. Fala aos nossos corações no Teu santo dia. E que tão somente o Teu Evangelho seja anunciado. Tão somente o nome de Jesus seja exaltado, ó Pai, neste dia. Ó Deus, nos dá nos aquietar para ouvirmos a Tua palavra. Tira preocupações, pensamentos outros. Nos dá nos colocar aos pés de Cristo, ouvir a voz de Cristo. Que o Senhor se agrade em falar, ó Deus, por meio da palavra, da exposição. Assim pedimos ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, algo importante para qualquer cidadão de qualquer nação é conhecer a história do seu país. Devemos aprender da história, saber de onde viemos, para onde estamos indo. Então é bom e sábio que um cidadão tenha interesse nos eventos históricos que formaram o seu país, a sua cultura. Do mesmo modo, é de grande importância para nós cristãos, cidadãos do reino dos céus, conhecer a história da igreja. A história da igreja de Cristo, especialmente a história da igreja registrada nas Escrituras Sagradas. Aprove ao Senhor registrar para nós o surgimento da igreja, a sua expansão. Então, o Espírito Santo se revela na palavra, com a palavra, e está revelado aqui nas Escrituras o modo como Deus, o Espírito Santo, conduziu a igreja para o cumprimento de sua missão. E nós já vimos aqui o caso de Filipe, conduzido pelo Espírito para evangelizar o eunuco. Mas agora, mais uma vez, o Deus Trino e Deus, o Espírito Santo, agindo, irá conduzir Pedro, o apóstolo Pedro, para cumprir esta missão e pregar o Evangelho a Cornélio. Então, a igreja é revelada no Novo Testamento, no livro de Atos, a igreja é revelada crescendo, espalhando-se pela Judeia, Galileia e Samaria. Então era necessário que o Evangelho fosse pregado entre os gentios. Era necessário que a igreja não ficasse apenas em Jerusalém. Talvez alguém pudesse dizer, não, era bom 3.000, depois 5.000, e todos no mesmo lugar em Jerusalém. Mas era o propósito do Senhor, e antes de ascender ao céu, em Atos 1:8, ele disse aos seus discípulos: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, nesse livro de Atos, nós temos registrado esse avanço da igreja, por meio dos apóstolos de Cristo. E especialmente, irmãos, nós temos no livro de Atos, descrito o ministério de Pedro e de Paulo. Nós temos aí, então, no livro de Atos, revelado o trabalho apostólico, como Deus usou os seus instrumentos. E nós temos aí então para nós muito claro o modo como Pedro e Paulo foram usados especialmente. Meus irmãos, Paulo ele considera-se a si mesmo um apóstolo aos gentios. E até alguns missiólogos aí, eles gostam de tornar isso muito rígido. Mas o que vamos ver aqui é Pedro evangelizando os gentios.
De tal maneira, irmãos, que não havia essa divisão tão rígida, como se Pedro fosse pregar só a judeus e Paulo fosse pregar só a gentios. E você vê nas viagens missionárias de Paulo que ele pregava em primeiro lugar nas sinagogas. Então a ordem do evangelho é primeiro ao judeu, mas também ao gentio. E nós vemos aí então essa cidade gentílica, Cesareia, uma cidade portuária romana, com boa estrutura, construções. Cidade, Cesareia, em que morava um governador romano, com muitos habitantes, pessoas de outros países. E no verso 1 do capítulo 10, é dito que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Então, nesta cidade de Cesareia, haviam tropas e soldados do regimento italiano. E Cornélio era um centurião, um líder de tropas, um homem que adquiriu patrimônio durante o seu serviço às forças armadas, e um homem respeitado. E esse homem, além de ser um romano, um centurião, no verso 2 é dito que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele era então um temente a Deus. Essa linguagem, irmãos, o temente a Deus, ele é uma pessoa que não era judeu, não era circuncidado, mas ele cria no Deus de Israel, no único Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e vivia uma vida piedosa, dando esmolas, orando, manifestando então a sua fé no Senhor. Então, este homem era um homem que conhecia a lei de Deus, buscava vivê-la. Há um sentido em que ele era crente, mas há um sentido em que ele ainda não era crente. Ele já tinha ouvido falar do Senhor. Ele era temente a Deus. Ele não vivia uma vida escandalosa, pelo contrário, uma vida piedosa, de oração. Mas o que vemos aqui no nosso texto é que ele ainda não era regenerado. Era um eleito de Deus. Já possuía um grau de fé, mas ainda não tinha o Espírito Santo. Ainda não tinha ouvido o Evangelho da cruz de Cristo. Mas no decreto eterno de Deus, estava chegando a hora determinada pelo Senhor para que ele ouvisse o Evangelho. E aí, irmãos, nós podemos pensar até onde alguém pode ir e ainda não ser regenerado, nascido de novo. Veja que esse homem era temente a Deus. Esse homem fazia boas obras, esmolas, diante do Senhor. E então Deus vai lhe enviar a palavra, e o próprio Deus testifica, a própria palavra de Deus testifica que esse homem era um homem que vivia uma vida sincera, de temor do Senhor. O Senhor então envia um anjo a ele, no verso 4, ele teme aquele santo anjo de Deus. E veja o que o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Meus irmãos, volto a dizer, até onde podemos ir e ainda não ter sido chegada a hora de Deus para as nossas almas? Então, este homem é um eleito de Deus, é bem verdade. E Deus então envia a este homem uma visão, verso 3, uma visão, cerca da hora nona, e na visão havia um anjo de Deus, que lhe falou.
As tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante do Senhor. Irmãos, esse anjo então, apesar de ser um ser resplandecente, um ser santo que causou temor em Cornélio, a mensagem desse anjo é uma mensagem de paz. Cornélio achou graça aos olhos do Senhor. Deus olhou para as suas orações, as suas esmolas de modo favorável. Isso não tem nada a ver com salvação pelas obras. Cremos que este homem, então, sendo um eleito de Deus, já demonstrava aí esse temor inicial. O Espírito foi operando em sua vida. Ele se aproximou da religião de Israel. E agora, finalmente, Deus decidiu lhe enviar o Evangelho, o Espírito, a palavra. Uma conversão cabal, genuína. Agora, a pergunta para nós nessa manhã diante disso, nós vamos ver aqui o Evangelho sendo pregado. Pedro prega Cristo Jesus, a cruz de Cristo. Mas a pergunta, irmãos, que devemos saber, porque queremos ser abençoados e felizes. E este homem esse homem não é um homem qualquer, este homem já tem recursos, é um centurião, dava esmolas, porque tinha condições. Mas a pergunta, irmãos, é: o que Deus faz quando Ele quer abençoar um homem? Versos 5 e 6. Envia mensageiros a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então, em achando favor diante de Deus pela graça, sendo um eleito do Senhor, Deus então, querendo abençoar este homem, Ele diz: mande chamar o pregador, mande chamar o meu mensageiro, Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, hospedado na casa de Simão. Meus irmãos, quando Deus quer abençoar uma vida, uma família, uma nação, Deus envia a sua palavra e o seu Espírito. Deus responde às orações de Cornélio, fazendo o quê? Lhe enviando o Evangelho. Nós, irmãos, nós somos gentios, como Cornélio também, e nós perdemos. O Evangelho hoje é a coisa ordinária para nós. Nós não valorizamos ter a pregação em nosso meio, a palavra de Deus, as Escrituras. O Evangelho está sendo pregado e as pessoas esquecem que nós, os gentios, não tínhamos acesso a esse Evangelho. Um grupo muito pequeno recebeu a palavra na antiga aliança. O povo de Israel, um ou outro gentio pingado ali, era alcançado para o Evangelho. E hoje nós temos aí o Evangelho sendo pregado, Cristo sendo pregado. Mas as pessoas de fato desprezam, não há interesse. Isso nós já sabemos o porquê. Por causa do pecado, da depravação do coração humano. E graças a Deus que isso não depende do homem. E Deus envia a sua palavra e o seu Espírito a pecadores indignos. Então pode ser que em suas orações é possível, diante da resposta de Deus, que talvez Cornélio orava no sentido de sua salvação, ou interrogando sobre a vinda do Messias, talvez. Então o Senhor orienta ele a mandar buscar a Pedro, nos mostrando, irmãos, que a salvação vem dos judeus.
E Cornélio, no verso 7 e 8 do capítulo 10, prontamente obedeceu a ordem do Senhor, prontamente. Verso 8, e havendo-lhes contado tudo o que tinha acontecido aos seus domésticos, enviou-os a Jope. Agora veja a soberania de Deus, o governo de Deus. Deus prepara Cornélio de um lado, e se você ler o texto todo, o contexto, você vai ver que Deus está preparando Pedro para evangelizar aqueles gentios. Porque mesmo Pedro sendo cristão, e nós vemos ali, por exemplo, na carta aos Gálatas, que sempre havia um ranço na mente judaica. Embora nós vemos aqui no texto algo interessante, Pedro está hospedado na casa de Simão, curtidor. Irmãos, o curtidor é alguém que lidava com couro. E lidar com couro é lidar com animais mortos. E na lei dos judeus, o homem que toca em cadáver era impuro. Então as escrituras nos vão mostrando que essas barreiras, elas estão caindo, já caíram na cruz de Cristo, quando o véu foi rasgado. Mas pouco a pouco, e era muito difícil para os judeus aceitar esse conceito. Então nós vemos aí que o Senhor, no verso 9, deu uma visão a Pedro. Ele subiu ao eirado da casa, estava com fome, na hora sexta ali, perto do meio-dia, com fome, quis comer, mas enquanto estavam ali preparando a comida, veio-lhe um êxtase, e ele viu um lençol descendo do céu, baixado pelas 4 pontas, e haviam toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e uma voz dirigida a Pedro: mata e come. E Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E então a partir daí nós começamos a entender que aquelas leis do Antigo Testamento, cerimoniais, não era coisa apenas que dizia respeito a comida e bebida. Ali era para ensinar a diferença entre o sagrado e o profano. Mas aqui, quando o texto bíblico diz, segunda vez a Pedro, ao que Deus purificou, não consideres comum, ele está falando não de comida ou bebida, mas de gente, de pessoas, gentios. Nós, irmãos, somos gentios. E segundo a Bíblia, na verdade, não só os gentios, mas gentios e judeus, nós sabemos que tanto judeus quanto gentios, por causa da queda e do pecado, nós somos impuros diante de Deus, imundos. Não temos acesso a Deus, há uma barreira, o nosso pecado nos separa do Senhor. Então Deus está aqui tratando com o seu apóstolo, com Pedro, demonstrando a ele que os gentios também são aceitos, são purificados pela fé, que essa purificação é no sangue de Jesus Cristo. Então, esses textos são importantes para que o colégio apostólico, representado por Pedro, pudesse receber os gentios como co-irmãos em Cristo Jesus. Para que essa barreira absolutamente ruísse. Pedro, então, tem aquela visão na providência de Deus, faminto ali, o Senhor envia um banquete de animais considerados ali impuros. Pedro lembra das leis dietéticas, mas Deus declara então que pela fé somos purificados. Ao que Deus purificou, não consideres comum. E isso se repetiu 3 vezes, segundo o texto. E estando Pedro se questionando sobre o significado da visão, chegou os enviados de Cornélio.
Então, meus irmãos, nós vemos que o Evangelho de Jesus Cristo, que Pedro vai pregar aqui para a família de Cornélio, não é só para uma classe de pessoas, os judeus. Mas este Evangelho deve ser pregado a toda criatura, também aos gentios, primeiro ao judeu, mas também aos gentios, aos samaritanos, aos gentios. E essa questão, que para nós já é algo resolvido, era uma questão difícil para os judeus, a tal ponto que esta dificuldade ainda foi tratada, vai ser tratada no capítulo 15, no Concílio de Jerusalém. Será que para que os gentios sejam aceitos, purificados, será que eles têm que ser circuncidados? Ou seja, será que para ir para o céu antes é necessário se fazer judeu, se submeter à lei cerimonial? Será que é isso? Não, meus irmãos. Somos recebidos por meio de Jesus. Somos purificados por meio do sangue de Cristo. Então Pedro tem esse zelo judaico, não queria se contaminar sendo um judeu, comendo animais impuros. Mas aí, irmãos, nós vemos aí claramente que aquelas leis dietéticas foram abolidas. E o Senhor Jesus Cristo então nos ensina em Mateus 15:11, não é o que entra pela boca que contamina o homem. Não é comida, não é bebida, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, irmãos, esses escrúpulos, né, não é o que Deus tem para nós. Nós somos chamados à liberdade cristã, não para usarmos a liberdade para dar ocasião à carne. Mas Deus não, a nossa purificação não é por essas regras humanas. Principalmente alguns que estão aí num caminho judaizante, querendo guardar a lei, e com proibições alimentares, restrições alimentares. Então, no verso 17 e 18 ainda, parece que Pedro não entendeu bem a revelação do Senhor. E então Deus vai dizer para ele, o Espírito Santo vai dizer, verso 19 e 20, e estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E aí Pedro se apresenta, eles vão a Cornélio. Cornélio recebe Pedro com uma deferência até exagerada, se ajoelhando. Pedro levanta aquele homem, como homem que é e conservo, não é digno de veneração, de adoração. Então Pedro segue aqueles homens. Um gentil, adorador do Deus de Israel, Cornélio, enviou-os ali, pela ordem do anjo do Senhor, para que levassem Pedro a pregar. E vemos aí no verso 23, que Pedro convidou aqueles gentios a entrar em casa e hospedou-os. Veja aí as barreiras já caindo. Hospedou os gentios em casa. No verso 23 e 24 do capítulo 10, vemos aí, Pedro os acompanha. No verso 25 e 26, Cornélio recebe Pedro, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou, mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. No verso 27 e 29, nós vemos aí o auditório reunido. E Pedro se justificando, vocês sabem que é proibido a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de alguém de outra raça.
mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. E por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me chamaste? E aí Cornélio vai repetir toda a história. Ali vai repetir a história para Pedro. Verso 34, Pedro responde: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E então temos o Evangelho sendo pregado. Verso 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. O Evangelho é pregado, irmãos, o Evangelho não é sobre Pedro, sobre o testemunho de Pedro, mas é sobre Jesus Cristo, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, o testemunho sobre Jesus Cristo. Verso 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou em toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele é o Messias. Este Jesus que andou entre nós fazendo curas, milagres, expulsando demônios. Ele é o Salvador. Ele é ungido do Senhor, e nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Este homem bom foi crucificado. O Salvador foi crucificado, mas a este Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas. De verso 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ele é o Senhor, Ele é juiz, Ele é o nosso Salvador, mas Ele virá para julgar o mundo. Então este é o Evangelho, irmãos, que está sendo pregado. Se queremos aprender o que é o Evangelho, devemos ir à Bíblia, ver estes sermões. Claro que aqui é um resumo do sermão de Pedro. E ele termina dizendo: dele todos os profetas dão testemunho que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Pela fé, gratuitamente, todo aquele que crê recebe perdão e remissão de pecados. Então, meus irmãos, nós vemos aí o Evangelho sendo pregado, ou seja, Deus recebe pecadores de todas as nações, quando se arrependem e creem em Jesus Cristo. Verso 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho, irmãos, é pregado a toda criatura, a todas as etnias, raças, tribos, línguas e nações, ao judeu, ao gentio, ao brasileiro, a homem, mulher, rico, pobre. Embora nós lemos aqui na nossa leitura do culto público que não foram chamados muitos poderosos, não foram chamados muitos de nobre nascimento, mas Cornélio era centurião e foi chamado com a sua família. Então Deus não faz acepção de pessoas. Esse evangelho que faz acepção de pessoas não é o evangelho de Cristo, e não é o evangelho que pregamos como crentes em Cristo Jesus. Nós pregamos que Deus não faz acepção de pessoas.
mas que o homem precisa se arrepender, se humilhar, reconhecer, parar de se justificar. Deus não lhe aceita porque você é justo, por natureza, ou tem justiça própria. É quando o pecador para de se justificar. É pela fé, quando ele entende que é impuro, por natureza, que está perdido, que nada é. Então, pecador, pare de se justificar. Se arrependa, creia em Cristo Jesus. Ele é o Salvador, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele é o juiz de vivos e de mortos. E essas suas justificativas, essas suas desculpas, não valerão nada no dia do juízo. Quando Jesus voltar, essa boca cheia de argumentos, nunca está errado, nunca fez nada errado na vida. Você não conhece, não? Tem pessoas que parecem que nunca faz nada de errado, sempre se justificando. Pecador, impuro, como todos nós somos, se arrependa, se humilhe diante de Cristo, talvez haja esperança. Agora, enquanto nos achamos puros, por natureza e limpos, não há muita esperança. Enquanto buscarmos justificação em outro lugar, senão em Cristo Jesus, não há muita esperança, irmãos. Muitos querendo buscar se justificar, porque é isso, porque faz aquilo, porque tem algum conhecimento, sabe o que é o certo e o errado, mas não se arrepende dos seus pecados. Então, ao este evangelho ser pregado, do verso 44 ao 48, nós vemos o resultado, a bênção de Deus. Este evangelho, irmãos, temos que pregar. Não é por obras, é pelo sangue de Cristo. Não devemos temer pregar o evangelho. Ah, pastor, se você pregar isso, as pessoas vão ficar pecando, vão se conformar no pecado. Não, irmãos, é este evangelho. Foi quando este evangelho estava sendo pregado, falando estas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. É pela loucura da pregação que os homens creem. Devemos pregar esta palavra, anunciar este evangelho, pedir a Deus que por sua graça use esta pregação para a conversão de pecadores. Então nós vemos aqui este meio de graça sendo manifesto, pessoas sendo convertidas, regeneradas, recebendo o Espírito Santo por meio da regeneração. Meus irmãos, então é um texto maravilhoso, e eu quero ainda trazer aplicações para as nossas vidas diante desta narrativa da palavra de Deus. Meus irmãos, entendam uma coisa: Jesus veio buscar pecadores ao arrependimento. Pecadores impuros, indignos. Ele não veio para os sãos, mas para pecadores. E entre estes pecadores não estão apenas os de vida escandalosa. A gente tende a pensar, não, o pecador está lá no mundo, na vida escandalosa. Não. Onde é que Cornélio estava quando o evangelho o alcançou e ele recebeu o Espírito Santo? Ele era temente a Deus. A Bíblia descreve ele até como piedoso, dava esmolas, temia ao Senhor, obedecendo à lei. Mas alguns destes ainda não foram regenerados. E nós vemos aí que esse homem tinha um conhecimento, mas ainda não havia chegado a sua hora. E você pode lembrar o caso de Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, que Deus lhe abriu o coração. Ela foi encontrada aonde? No mundão? Nos carnavais? Na imoralidade aberta? Não, Lídia estava orando, numa reunião de oração.
Então temos que tirar da nossa mente a ideia de que os perdidos estão só num lugar específico, dentro da igreja, nas reuniões da igreja, no nosso meio também. Em toda parte, o Evangelho deve ser pregado, irmãos. E os eleitos de Deus, Deus vai lhes abrir o coração. Ao ouvir a pregação, o Espírito vai cair, sendo eleitos de Deus sobre estes, regenerando. Agora, como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então as pessoas têm se afastado do culto, da adoração, da pregação, por causa de muitos meios aí onde o Evangelho, a pregação do Evangelho, na verdade não prega o Evangelho. É uma vergonha para o Evangelho. Um Evangelho que não é boa nova. Que é, você quer ir para o céu? Faça isso, 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 vire esse tipo de pessoa. Não é boa nova. Então, irmãos, nós vemos isto e nós devemos pregar. E também aprendemos aqui que não há favoritismo racial. E nem por questão de vocação. Deus não vai chamar só pessoas de alta patente, pessoas ricas, mas também não vai chamar só pobres. Embora nos pareça que a grande maioria dos salvos são pessoas simples. Mas todos os crentes de todas as raças são igualmente aceitos, negro, branco. O seu valor é que você foi criado à imagem de Deus. E crendo em Cristo, você é recebido na família da fé. E não vale nada, não há diferença nenhuma. Questão de raça diante de Deus. Todos os crentes são iguais perante Deus, são servos de Deus. Até mesmo os apóstolos, que eram líderes, não eram para ser adorados, idolatrados, venerados. Devemos honrar as autoridades, mas há um limite. Então Deus aceita e purifica pecadores pela fé em Cristo Jesus, somente pela fé. E se você vê, quando o Espírito veio de modo inesperado, foi por meio da pregação. Mas muitas vezes, irmãos, não é porque se prepararam simplesmente, embora Deus preparou aquela circunstância. Mas de repente, quando a palavra está sendo pregada, Deus converte os pecadores. Eles recebem o Espírito Santo. Não foi por obediência à lei que receberam o Espírito Santo. Então, nesse texto nós vemos o Espírito Santo vindo sobre gentios, do mesmo modo como ele veio sobre judeus e samaritanos, com o mesmo sinal. Verso 46, as línguas. Veja aí, verso 46 do capítulo 10. Pois o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, então perguntou: pode alguém recusar água a estes, para que não sejam batizados, assim como nós receberam o Espírito Santo? Meus irmãos, aquele Cornélio, aquele povo não estava buscando língua nenhuma, dom de língua nenhum. Eles estavam buscando, ouvindo o Evangelho. Se você ler o livro de Atos, você vê que ninguém estava esperando línguas. Nem no dia de Pentecostes, ninguém sabia que ia ser línguas. O sinal, a evidência externa. Então, todos esses eventos causam surpresa em quem estava ali. Não é nada orquestrado humanamente. Então, a doutrina de um batismo com o Espírito Santo a ser buscada depois da conversão não tem base nesse texto. Porque aqui é a conversão de Cornélio e dos seus.
de modo imediato à sua conversão, o Espírito Santo veio sobre eles, ouvindo a palavra, e eles receberam o dom do Espírito Santo e falaram em línguas, e foram recebidos na igreja. Não tem base nenhuma nesse texto para buscar um batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção depois da conversão. Meus irmãos, esses eventos do livro de Atos, o dom do Espírito aqui está conectado à salvação. E esses eventos estão aí para nos mostrar o surgimento da igreja, que foi em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, mostrando que todos estes estavam sendo recebidos na igreja, que todos receberam o mesmo dom. Então nós precisamos conhecer a história da igreja, registrada em Atos, para não sermos levados por ventos de doutrina, para entendermos a importância do Evangelho, da pregação do Evangelho, para entendermos, irmãos, que a igreja cresce e avança pela pregação, que a obra de Deus na igreja, a igreja é edificada pela pregação, pela obra do Espírito. E uma igreja abençoada é uma igreja onde há a pregação do Evangelho. E se você quer ser abençoado, ou se você está sendo abençoado, perceba que Deus tem lhe enviado a sua palavra, o seu Espírito. Então, irmãos, não desprezemos o dom de Deus. Não desprezemos o dom de Deus para nós hoje, que não vivemos mais na era apostólica, que não aguardamos mais essas línguas ou outros dons revelacionais e extraordinários que Deus se agradou a dar ao seu povo naquela era apostólica, em que as Escrituras ainda estavam sendo entregues. Mas nós temos, irmãos, então, a pregação, o Evangelho, que não é, embora possamos, e Spru no seu comentário, ele cita isso, embora possamos testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida, Spru diz que isso é um pré-evangelismo. Você pode até dizer, não, a minha vida aconteceu isso e quero testemunhar. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é o que está acontecendo na sua vida. O Evangelho é o que Deus fez. Deus enviou o seu Filho. Deus salva pecadores, está salvando pecadores. Então, o nosso testemunho, ele pode até abrir o interesse das pessoas, mas nós devemos pregar, irmãos, é o Evangelho. Não é a minha vida, a sua vida. O que vai ser boa nova, o que vai ser instrumento de Deus é a pregação do Evangelho, é o Evangelho. Então devemos lamentar quando vemos que em muitos locais o Evangelho não é pregado. Que Deus então tenha misericórdia de nós, irmãos. Vivemos numa era de desafios, mas de oportunidades também. Que Deus se agrade em nos usar, pecadores que somos, pela sua graça, e que o Evangelho, que Cristo Jesus seja exaltado na igreja e nesses dias maus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, louvado, exaltado seja o Teu nome pela Tua palavra, toda glória seja ao Senhor. Aplica, ó Pai, esta palavra aos corações. Opere em nossos dias pela Tua graça, regeneração, novo nascimento. Ó Deus, exalta o Teu nome, santificando a Tua igreja. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. É o que oramos ao Senhor e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino ao Senhor e depois desse hino nós vamos fazer a oração final, em seguida impetrar a bênção apostólica e entoar o tríplice amém. Certo? Vamos então
cantar mais um hino. Vamos entoar o hino de número 399. Fiquemos de pé, irmãos. 399. Estaremos aprendendo este hino. Nós ainda não temos o playback dele, então estaremos cantando com o som original, mas vamos aprender este hino. Término do culto. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer pelo dom da vida, pela vida em Cristo Jesus também, que o Senhor nos deu, pela tua graça, por mais esse dia de vida, ó Pai, que o Senhor nos dá a viver, deixar de lado as preocupações, ocupações da semana, poder, ó Deus, nos aquietar diante do Senhor, ouvir o teu evangelho, a tua palavra. Abençoa, Pai, o teu povo aqui nesta cidade, anima. Ó Deus, vem o teu reino sobre este lugar e que o Senhor alcance pecadores para o Senhor mesmo aqui nesta cidade, os teus eleitos. Abre portas para a pregação do teu evangelho, envia esta palavra, ó Deus, aqueles que houverem de ouvir esta palavra. E nos ajuda como igreja a entender a que o Senhor nos chamou. Aqui, qual o propósito de sermos igreja, de nos reunirmos. Ó Deus, santifica a tua igreja com a tua palavra, com o teu Espírito Santo. Ó Deus, abençoa essa semana que iniciamos, abençoa cada família, cada pai, cada mãe, cada um na sua vocação, no seu chamado. Que cada um, ó Deus, possa ter força do Senhor para vencer as dificuldades. Cada um possa te glorificar na sua vida particular, em família, na sociedade. Ó Deus, dá-nos graça de viver de modo que o teu nome seja honrado e glorificado. Usa-nos, ó Deus, no dia a dia, santifica-nos, abençoa-nos. Também cuida dos enfermos, dos idosos, que não podem estar aqui por motivo de isolamento ou outro motivo. Conforta cada um e toma a tua igreja, ó Pai. Usa esse momento inesperado, mas que não é para o Senhor, inesperado,
essa crise que nos abateu, que o Senhor venha usar, ó Pai, todas essas circunstâncias para a glória do Teu nome, o avanço do Teu reino. Que o Senhor se agrade em poder fazer esta obra que é Tua e que possamos tão somente nos alegrar em poder perceber que o Senhor é Deus em todo momento. Assim, ó Pai, dá-nos graça, dá-nos alegria, sustenta-nos, dá-nos gratidão, dá o pão de cada dia a cada irmão, aos que sofrem, dá a vencer, ó Deus, a angústia, a dor, e encontrar na Tua palavra, ó Deus, a direção, o caminho, a luz para o Seu caminho, lâmpada para os pés. Assim, restaura as nossas almas com a Tua palavra, nos abençoa, Pai, nos dá assim um dia abençoado, de paz, uma semana abençoada, nos leva com a Tua graça, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, recebai a bênção dos apóstolos. Ide em paz, meus irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. 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 Pode sentar, irmãos. Irmãos, nós encerramos esse serviço ao Senhor, esse momento do culto público, podendo servir ao nosso Deus, prestar esse serviço a Ele e começar então a semana desta maneira. Meus irmãos, nós retornamos nossas atividades parcialmente, ainda há o toque de recolher ainda na cidade. Então, diante disso, nossos trabalhos da semana eles estão acontecendo às 18 horas. Eu sei que alguns não podem, por conta de trabalho, estar neste horário, mas aqueles que puderem, nós estaremos aqui às 18 horas na terça e na quinta, e no final de semana continuamos ainda tendo o culto pela manhã, o culto público, e à noite eu transmito a escola bíblica, o estudo, até uma segunda ordem. Estamos assim, é a ocasião então de estarmos orando, para que Deus dê a direção, o desfecho aí dessa questão da crise, dos toques de recolher, que tem acontecido. Então nós estamos retornando assim gradualmente, mas eu creio que a nossa vida tem retornado. Então nós temos tido a oportunidade de ter programações, como tivemos ontem, presencial, a homenagem aos adolescentes, uma palestra, foi presencial, e foi muito bom ser presencial, muito bom o que aconteceu. E outros eventos têm acontecido, alguns online, outros presenciais. Então eu creio que isso já é de alguma maneira um retorno, já é um retorno que tem acontecido aí gradualmente. Então, irmãos, vamos estar atentos, vamos estar participando, certo, da vida da igreja, prestigiando, orando, nos fortalecendo em meio à fé, nos engajando na obra de Deus, no reino de Deus, porque isso aí não é impedimento, Então, Deus não vai ter desculpa, A gente às vezes fica com desculpa, não, é nos arrepender se erramos e fazer o que tem que ser feito, que é servir ao Senhor e nos dedicar nas condições que Ele nos dá. E graças a Deus estamos regulares, porque estamos vindo aqui ao domingo, estamos prestando culto. Então Deus está sendo servido pela nossa igreja, estamos aí servindo a Deus como deve ser, certo? Então vamos então usar esses meios aí possíveis, não é o que era antes igual, mas estamos ok, estamos cumprindo a vontade de Deus para a sua igreja, que é a adoração pública e as reuniões da semana aí, congregando durante a semana. Eu não tenho nenhum lembrete, nenhum aviso, só lembrando que temos fichas de indicação para os candidatos ali. Então ore,
consulte a pessoa, né? Indique, busque apoio de nomes. Então, entregue ao conselho as indicações, né? O tempo está passando, curso de liderança na quinta-feira. Então, que Deus abençoe aí esse processo para que tenhamos, né, aí seus novos oficiais no tempo de Deus aí ocupando, né, as suas funções. Algum lembrete, algum aviso do conselho? Então, irmãos, vamos em paz. Um bom dia a todos. Sim. Então vai haver uma departamental da SAF, quinta-feira às 19h30, quarta-feira às 19h30, então lembrem disso. Então vamos em paz, um bom dia a todos e até o estudo da noite, se Deus nos permitir. Amém.